O restaurante inteiro tinha medo do milionário. Ninguém ousava contrariá-lo. Garçons tremiam, clientes silenciavam. Até que uma garçonete o deixou envergonhado. Splash! Um balde de água gelada na cabeça dele. Gustavo Monteiro, empresário arrogante, sentado encharcado em choque. O salão inteiro congelou. Tainá Ribeiro, garçonete de 28 anos, acabava de humilhar o milionário na frente de todos. Por que ela fez isso? E como esse momento mudou a vida dos dois para sempre? A noite de sexta-feira em Gramado estava gelada, típica do inverno gaúcho que fazia os turistas se aconchegarem nos restaurantes mais charmosos da serra. O Belle Époque era o mais cobiçado deles. Paredes revestidas em madeira nobre, lustres de cristal que banhavam o ambiente em luz dourada, mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis e um cardápio que custava o salário mensal de Tainá Ribeiro. Tainá ajeitou o avental azul escuro pela terceira vez naquela noite. 3 anos trabalhando ali e ela ainda sentia um aperto no peito sempre que o salão ficava cheio. Não era nervosismo pelo trabalho. Ela conhecia cada prato, cada vinho, cada detalhe do serviço. Era outra coisa. Era o peso de sustentar sozinha a mãe que enfrentava um câncer agressivo. Era o cansaço de duplas jornadas. Era a exaustão de sorrir quando tudo dentro dela gritava por descanso. Mas Tainá sorria, sempre sorria, até aquela noite. A porta principal se abriu com um vento gelado que fez as velas das mesas oscilarem. Gustavo Monteiro entrou como quem toma posse de um território. Terno azul marinho sob medida, cabelos perfeitamente penteados para trás, barba curta que moldava um rosto de quem nunca ouviu a palavra não. Atrás dele, 3 homens igualmente bem vestidos, sócios pelo jeito, que riam alto demais para um ambiente refinado. O gerente praticamente correu para recebê-los. Tainá observou de longe, organizando as taças de vinho que acabara de polir. Conhecia o tipo. Gramado atraía empresários de Porto Alegre e São Paulo que vinham fechar negócios e ostentar poder. Gustavo era apenas mais um, ou assim ela pensava. O gerente apontou para a melhor mesa do restaurante, a que ficava no centro, onde todos podiam ver e ser vistos. Gustavo nem agradeceu. Apenas sentou, abriu o cardápio e, sem olhar para cima, estalou os dedos na direção de Tainá. Ela sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Profissionalismo, Tainá. Você precisa desse emprego. Caminhou até a mesa com o bloco de anotações em mãos e o sorriso de sempre no rosto. Boa noite, senhores. Meu nome é Tainá e vou atendê-los esta noite. Já decidiram o que vão... Você demorou. A voz de Gustavo cortou a dela como uma lâmina. Ele ainda não havia levantado os olhos do cardápio. Tainá piscou, confusa. Desculpe, senhor, eu estava... Não quero desculpas, quero eficiência. Agora ele olhou para ela. E não era um olhar. Era uma avaliação fria, medindo, julgando, descartando. Traga o vinho mais caro da casa. E rápido. Os outros homens na mesa riram baixo, como se aquilo fosse normal. Como se tratar alguém daquela forma fosse aceitável. Tainá anotou em silêncio e se afastou. Na cozinha, suas mãos tremiam enquanto abria a adega climatizada. Um Chateau Margaux 2005, R$ 2.400 a garrafa. Ela carregou a preciosidade como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando voltou à mesa, Gustavo estava explicando aos sócios sobre um novo empreendimento imobiliário que destruiria uma área verde para construir condomínios de luxo. Ele falava com entusiasmo sobre lucros, margens, percentuais, enquanto descrevia casualmente a devastação de hectares de mata nativa. Tainá apresentou o vinho, mostrou o rótulo, esperou a aprovação. Gustavo mal olhou. Apenas acenou com a mão, impaciente. Ela serviu a taça dele com a técnica impecável que aprendera em treinamentos. A quantidade exata, o ângulo correto, sem uma gota fora do lugar. Gustavo pegou a taça, cheirou, provou. E então, sem qualquer expressão, despejou o vinho inteiro na toalha branca.
O líquido vermelho se espalhou como sangue sobre o tecido imaculado. Não está na temperatura ideal, ele disse, como quem comenta o clima. Traga outro. Tainá ficou paralisada. Aquilo era proposital. Era um teste, uma demonstração de poder. Todos no restaurante haviam parado de conversar. Todos olhavam. Senhor, posso verificar a temperatura da garrafa se o senhor... Não, quero explicações. Cada palavra era uma sentença. Quero outro vinho, agora. Ela respirou fundo, engoliu a raiva e voltou à adega. Trouxe outra garrafa idêntica, os mesmos R$ 2.400. Serviu novamente. Mesma técnica, mesma perfeição. Gustavo provou e sorriu. Melhor, ele disse. Então, enquanto segurava a taça, seus olhos encontraram os dela. Mas você deixou o cardápio cair. Tainá olhou para baixo. Não havia nada no chão. Mentira, senhor, eu não... Gustavo esticou o braço e, com um movimento casual, derrubou o prato de entrada na frente dele. Molho, folhas verdes e pedaços de salmão se espalharam pelo piso de madeira envernizado. Agora você deixou o prato cair, ele disse, recostando-se na cadeira com um sorriso cruel. Limpe, de joelhos. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto, mas Tainá não era como as outras, e Gustavo estava prestes a descobrir isso. Tainá olhou para o chão, para o molho escorrendo entre as tábuas de madeira, para o salmão desfeito como sua dignidade naquele momento. Depois olhou para Gustavo, aquele sorriso de satisfação, aquela postura de quem nunca enfrentou consequências na vida. E algo dentro dela se rompeu. Não foi raiva, foi algo mais profundo. Foi a lembrança da mãe no hospital, fraca demais para levantar da cama. Foi a lembrança das contas atrasadas empilhadas na mesa da cozinha. Foi a lembrança de todas as vezes que ela abaixou a cabeça, engoliu o orgulho, aceitou humilhações porque precisava sobreviver. Mas tinha um limite, e Gustavo Monteiro acabava de cruzá-lo. Com licença, ela disse, a voz estranhamente calma. Virou-se e caminhou em direção à cozinha. Seus passos eram firmes, decididos. Os outros garçons a observaram com preocupação quando ela passou pela porta de vai-vem. Tainá, você está bem? Perguntou Marcos, o sous-chefe, enxugando as mãos no avental. Ela não respondeu. Foi direto até a área de serviço, onde ficavam os baldes de limpeza. Pegou um, grande de plástico azul resistente, e encheu com água da torneira. Água gelada. A temperatura estava próxima de 0 grau lá fora e a água que jorrava da tubulação estava quase congelante. Tainá, o que você vai fazer? A voz de Júlia, outra garçonete, estava carregada de medo e admiração ao mesmo tempo. Tainá testou o peso do balde. Cerca de 10 litros. Perfeito. Algo que eu deveria ter feito há 3 anos. Ela respondeu. Não. Você vai ser demitida, você vai... Marcos tentou segurar o braço dela, mas Tainá se desvencilhou com facilidade. Eu já fui demitida no momento em que ele me mandou me ajoelhar, e foi a verdade mais pura que ela já dissera. Tainá atravessou a cozinha segurando o balde com as 2 mãos. O barulho das conversas no salão foi diminuindo conforme ela se aproximava da porta. Quando empurrou a porta de vai-vem com o ombro, o restaurante inteiro voltou a atenção para ela. Gustavo estava no meio de uma gargalhada, contando alguma história sobre como havia demitido um funcionário por um erro insignificante. Os sócios riam junto, taças erguidas, totalmente alheios ao que estava prestes a acontecer. Tainá caminhou pelo corredor entre as mesas. Seus sapatos faziam um som ritmado contra o piso. Clientes viraram a cabeça. Uma senhora de cabelos brancos levou a mão à boca. Um casal jovem parou de comer. Todos perceberam que algo monumental estava acontecendo. Ela parou ao lado da mesa de Gustavo. Ele ainda ria, a cabeça jogada para trás, completamente desprotegido, completamente vulnerável. Tainá ergueu o balde. Senhor Monteiro, ela disse firme e clara.
Ele virou o rosto para ela, o sorriso ainda nos lábios. O que foi agora? Vai me pedir desculpas? Não, Tainá respondeu. Vim te dar algo que você merece há muito tempo. E então, ela virou o balde. A água gelada caiu como uma cachoeira sobre a cabeça de Gustavo. O som foi ensurdecedor. Um splash que ecoou por todo o salão, seguido por um silêncio tão profundo que era possível ouvir as gotas pingando no chão. Gustavo estava congelado, literalmente. A água escorria pelos cabelos perfeitamente penteados, destruindo o gel importado. Descia pela testa, pelos olhos arregalados de choque, pela boca aberta em descrença. O terno sob medida estava encharcado, grudado no corpo. A gravata de seda pendia como um trapo molhado. Seus sócios estavam paralisados, garfos no ar, bocas abertas, incapazes de processar o que acabavam de testemunhar. Tainá colocou o balde vazio sobre a mesa, bem no meio dos pratos caros e das taças de cristal. Desamarrou o avental azul escuro lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Dobrou-o com calma, deixou-o sobre a cadeira vazia ao lado. Agora, ela disse, olhando diretamente nos olhos de Gustavo, você pode limpar o chão, de joelhos. O restaurante explodiu. Não em aplausos, seria romântico demais. Explodiu em gritos, em exclamações de choque, em conversas atropeladas. Celulares foram erguidos. Fotos foram tiradas. Um vídeo começou a ser gravado. O gerente correu em direção a eles, o rosto vermelho de pânico. Tainá, você está demitida. Saia agora. Segurança. Mas Tainá não correu. Caminhou, devagar, com a cabeça erguida, passou entre as mesas enquanto todos a observavam, alguns horrorizados, outros escondendo sorrisos de admiração. Uma cliente, uma mulher de meia-idade de vestido elegante, se levantou e começou a aplaudir. Depois, outra. E mais outra. Quando Tainá alcançou a porta, metade do restaurante estava de pé, aplaudindo a garçonete que fizera o que ninguém tinha coragem de fazer. Gustavo continuava sentado, encharcado, tremendo, não de frio, mas de algo que ele nunca havia sentido antes na vida. Vergonha. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Tainá acordou na segunda-feira seguinte com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens no celular. Todas do gerente do Belle Époque. Todas dizendo a mesma coisa. Ela estava demitida, processada e jamais trabalharia em Gramado novamente. Ela não ligou de volta. Apenas preparou um café fraco. Era o que restava no pote. E sentou-se à mesa da pequena cozinha do apartamento que dividia com a mãe. O silêncio da manhã era pesado, sufocante. Durante o fim de semana, ela havia sentido algo próximo de vitória. A sensação de finalmente ter reagido, de ter devolvido a humilhação para quem merecia. Mas agora, no frio da segunda-feira, a realidade bateu com força. Sem emprego, sem referências, sem dinheiro. Tainá abriu o notebook velho que chiava ao ligar. Entrou nos sites de emprego que costumava visitar. Atualizou o currículo. Enviou candidaturas para 7 restaurantes diferentes. 3 cafeterias, 2 lanchonetes. Até para uma vaga de auxiliar de cozinha que pagava menos da metade do que ela ganhava. Nenhuma resposta. Na terça-feira, ela foi pessoalmente a 5 estabelecimentos. Colocou seu melhor vestido, prendeu os cabelos, ensaiou um sorriso confiante. No primeiro restaurante, o dono a reconheceu imediatamente. Você é a garçonete do vídeo, não é? Ele perguntou cruzando os braços. O coração de Tainá afundou. Que vídeo? Ele virou o celular para ela. Era ela, o momento em que despejava a água em Gustavo. O vídeo tinha 2 milhões de visualizações. Os comentários estavam divididos. Metade aplaudia sua coragem, metade a chamava de descontrolada, de louca, de alguém que não merecia trabalhar em lugar nenhum. Desculpa, moça, não posso te contratar. Não quero problemas com clientes importantes. Foi a mesma resposta nos outros 4 lugares. Na quarta-feira, Tainá visitou a mãe no hospital. Dona Célia estava mais magra, mais frágil, mas sorriu quando viu a filha entrar no quarto.
Minha guerreira, ela disse, a voz fraca. Vi o vídeo. Metade da cidade já viu. Tainá sentou na beirada da cama, segurando a mão da mãe. Eu fui idiota, mãe. Perdi o emprego. Ninguém quer me contratar. As contas estão atrasando e eu não sei o que fazer. Dona Célia apertou a mão da filha com uma força surpreendente. Você não foi idiota. Você foi humana. E isso, minha filha, é raro hoje em dia. Mas palavras bonitas não pagavam contas. Na quinta-feira, Tainá estava no limite. Havia vendido o notebook, alguns livros, até uma pulseira que ganhara da avó. Conseguiu pagar parte do aluguel, mas a conta do hospital continuava crescendo como uma avalanche impossível de parar. Foi quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Tainá quase ignorou, mas algo a fez atender. Alô? Senhorita Ribeiro? A voz do outro lado era masculina, formal, fria. Meu nome é Dr. Henrique Assis. Sou advogado do Sr. Gustavo Monteiro. O sangue de Tainá congelou. Ele vai me processar, ela disse, mais como constatação do que pergunta. Não exatamente. Houve uma pausa. Ele quer falar com a senhora, pessoalmente. Diga a ele que eu não tenho nada para falar. Senhorita Ribeiro, o Sr. Monteiro está disposto a negociar. Ele pode resolver a situação do seu emprego. E... outra pausa, mais longa. As contas médicas da sua mãe. Tainá sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como ele sabe sobre minha mãe? O Sr. Monteiro é um homem de recursos. Ele conhece sua situação e está disposto a ajudar, mas precisa conversar com a senhora primeiro. Cada fibra do corpo de Tainá gritava para desligar, para recusar, para manter a dignidade que custara tanto. Mas então ela pensou na mãe, na cama de hospital, nos remédios que custavam uma fortuna, nas contas que se acumulavam. Quando? Ela perguntou, a voz quebrando. Amanhã, às 10 da manhã. Escritório central da Monteiro Construções, em Porto Alegre. Um carro irá buscá-la. E se eu não for? Silêncio. Depois, então sua mãe continuará sem os tratamentos que precisa. E a senhora continuará sem emprego em toda a região sul. O senhor Monteiro tem influência, senhorita Ribeiro. Muita influência. Não era um convite, era uma ameaça velada. Tainá desligou o telefone e se sentou no sofá, as mãos tremendo. O vídeo continuava viralizando. Agora, tinha 5 milhões de visualizações. Pessoas que ela nunca conheceria debatiam se ela era heroína ou vilã. Mas nenhuma delas estava ali, vivendo as consequências reais. Na sexta-feira, às 10 da manhã, Tainá entrou no prédio espelhado da Monteiro Construções. Vidro, aço, luxo. Tudo que ela não era. A recepcionista a guiou até o último andar. As portas do elevador se abriram para um corredor silencioso, revestido em mármore. No final do corredor, uma porta de madeira maciça. A placa dizia, Gustavo Monteiro, CEO. Tainá respirou fundo. Bateu na porta. Entre. Ela abriu. E o que viu a deixou completamente sem chão. Gustavo estava sentado atrás de uma mesa imensa, mas não era o mesmo homem arrogante do restaurante. Seus olhos estavam fundos, com olheiras profundas. O terno estava amassado. Os cabelos despenteados. Ele parecia destruído. E ao lado dele, em uma cadeira, estava uma pilha de jornais, todos com a mesma manchete. Empresário milionário humilhado por garçonete, vídeo viraliza. E foi no fundo do poço que Gustavo recebeu uma ligação que ele nunca esperaria. Gustavo não levantou os olhos imediatamente. Apenas ficou ali, olhando para as manchetes espalhadas sobre a mesa. Tainá permaneceu na porta, insegura se deveria entrar ou sair correndo. Fecha a porta, ele disse, a voz rouca, sem autoridade, sem arrogância, apenas cansada. Tainá fechou, mas não se sentou. Ficou de pé, braços cruzados, em posição defensiva. Você veio me processar? Ela perguntou direto ao ponto. Me ameaçar? Me destruir de vez? Gustavo finalmente olhou para ela. E Tainá viu algo que não esperava.
Vergonha. Vergonha genuína. Não, ele disse. Eu vim pedir desculpas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Tainá sentiu dificuldade para respirar. Desculpas? Ela repetiu, incrédula. Você destruiu minha vida. Eu não consigo emprego em lugar nenhum. Estou devendo 3 meses de aluguel. Minha mãe está morrendo em um hospital e eu não tenho como pagar o tratamento. E você quer me pedir desculpas? Eu sei. Gustavo passou a mão pelo rosto, um gesto de exaustão completa. Eu sei de tudo isso. Por isso você está aqui. Ele pegou uma pasta sobre a mesa e a empurrou na direção dela. Tainá hesitou, mas se aproximou. Abriu a pasta. Dentro havia documentos, contrato e um cheque. Um cheque de R$200 mil. Tainá sentiu as pernas fraquejarem. O que é isso? É o suficiente para cobrir todas as despesas médicas da sua mãe pelos próximos 2 anos. E mais um pouco para você se reerguer. Gustavo recostou na cadeira. Mas tem uma condição. Ali estava, a armadilha. Qual? Tainá perguntou, a voz dura. Trabalhe para mim 3 meses como minha assistente pessoal. Tainá soltou uma risada amarga. Você está louco? Eu prefiro morrer na miséria do que trabalhar para você. Eu entendo. Gustavo se levantou, caminhou até a janela que dava vista para Porto Alegre. A cidade se estendia lá embaixo, indiferente ao drama daquele escritório. Nos últimos 5 dias, eu perdi 7 contratos. 3 grandes clientes cancelaram parcerias de anos. Minha empresa está sendo boicotada. Minha reputação está destruída. Ele virou para ela. E sabe o que descobri? Que tudo isso eu mereci. Tainá franziu a testa. Onde você quer chegar? Aquele vídeo, aquele momento em que você jogou a água em mim, foi a primeira vez na minha vida que alguém me tratou como eu realmente sou. Um babaca. Um homem que se esconde atrás de dinheiro e poder porque nunca aprendeu a ser humano. Ele voltou para a mesa, pegou um porta-retratos que estava virado para baixo, mostrou para Tainá. Era a foto de um menino, talvez uns 8 anos, abraçado com um homem mais velho de expressão severa. Meu pai, Gustavo explicou. Sebastião Monteiro construiu esse império do zero. E me ensinou que ser forte é nunca demonstrar fraqueza, que respeito se conquista com medo, que pessoas comuns existem para servir pessoas como nós. Ele colocou o porta-retratos de volta na mesa. Passei 40 anos da minha vida acreditando nisso, até você me mostrar que eu estava errado. Tainá não sabia o que dizer. Parte dela queria acreditar. Outra parte gritava que aquilo era manipulação. Por que eu? Ela perguntou. Por que quer que eu trabalhe para você? Porque você é a única pessoa que teve coragem de me enfrentar, a única que não se curvou. Gustavo sentou novamente. Eu preciso reaprender a ser humano, Tainá. E preciso de alguém que não tenha medo de me dizer quando eu estiver errado. Alguém que me trate como igual, não como um deus ou um monstro. Tainá olhou para o cheque. R$200 mil. O tratamento da mãe, a possibilidade de respirar novamente. Mas a que custo? 3 meses, Gustavo repetiu. Você trabalha ao meu lado, me ensina a ser uma pessoa melhor e no final, além do dinheiro, eu garanto que você terá as melhores referências profissionais. Qualquer restaurante do país vai te querer. E se eu recusar? Gustavo suspirou. Então, eu pago o tratamento da sua mãe mesmo assim, porque eu devo isso a você. Mas eu vou continuar sendo o homem que sempre fui. E você vai ter que conviver sabendo que poderia ter mudado isso. Era manipulação emocional. Tainá sabia disso, mas havia algo nos olhos dele. Uma sinceridade crua, dolorosa, que a fez hesitar. Ela pensou na mãe, nos remédios, na possibilidade de vê-la sorrir sem dor novamente. Pensou em si mesma, no orgulho que a mantinha de pé, mas que também a impedia de aceitar ajuda. 3 meses, ela disse finalmente, mas com regras. Você não me trata como subordinada, não manda em mim, não toma decisões sobre minha vida. Eu sou sua assistente, não sua propriedade.
Aceito. E no primeiro sinal de desrespeito, no primeiro momento em que você voltar a ser aquele homem do restaurante, eu vou embora. E não vou olhar para trás. Aceito, Gustavo repetiu. Tainá pegou o cheque. Era pesado. Mais pesado do que papel deveria ser. Começo segunda-feira, ela disse, virando para sair. Tainá. A voz dele a parou na porta. Obrigado por aquele balde de água. Foi a melhor coisa que alguém já fez por mim. Ela não respondeu. Apenas saiu. No elevador, sozinha, Tainá olhou para o cheque novamente e, pela primeira vez em semanas, deixou as lágrimas escorrerem livremente. Mas a maior lição ainda estava por vir. Os 3 meses seguintes foram os mais estranhos da vida de Tainá. Ela não esperava que trabalhar para Gustavo Monteiro seria humano. No primeiro dia, ele a apresentou à equipe como a pessoa que vai me ajudar a não ser um idiota. Os funcionários riram, nervosos, sem saber se era piada ou realidade. Mas Tainá levou a sério. Quando Gustavo gritou com um engenheiro por um erro no projeto, Tainá interrompeu a reunião. Pare, respire, agora explique o problema sem gritar. Todos ficaram em choque. Gustavo, vermelho de raiva, abriu a boca para repreendê-la. Mas parou, respirou e pediu desculpas ao engenheiro. Foi a primeira vez que aquela equipe viu o chefe pedir desculpas. Nas semanas seguintes, Tainá descobriu camadas de Gustavo que o mundo nunca viu. Descobriu que ele visitava o túmulo da mãe todos os domingos, a única pessoa que o amou sem interesse. Descobriu que ele não tinha amigos, apenas contatos de negócios. Descobriu que ele dormia 4 horas por noite porque tinha medo de parar e perceber o vazio da própria vida. E Gustavo descobriu Tainá, não a garçonete. A mulher. Descobriu que ela lia Clarice Lispector nos intervalos, que sonhava em abrir uma pequena confeitaria, que cantava baixinho quando achava que ninguém estava ouvindo, que carregava uma culpa enorme por não conseguir salvar o pai, que morrera quando ela tinha 17 anos. Aos poucos, algo impossível começou a acontecer. Eles se tornaram amigos. Mas no último dia do acordo, tudo mudou. Era uma sexta-feira de sol em Porto Alegre. Tainá chegou ao escritório, encontrando Gustavo com uma mala de viagem ao lado da mesa. Vamos fazer uma viagem, ele disse. Para onde? Gramado. Tem algo que preciso fazer. O carro percorreu os 120 quilômetros em silêncio. Quando chegaram, Gustavo não foi para o centro turístico. Foi para o bairro mais simples, onde as casas eram pequenas e as ruas de paralelepípedo. Parou em frente ao Hospital Santa Cecília. O hospital onde a mãe de Tainá estava internada. Tainá sentiu o coração acelerar. Gustavo, o que estamos fazendo aqui? Ele não respondeu. Apenas saiu do carro e entrou no hospital. Tainá o seguiu confusa até o quarto da mãe. Dona Célia estava sentada na cama, mas havia algo diferente. Ela estava sorrindo, com força, com vida. Mãe! Tainá correu até ela. O que aconteceu? Minha filha. Dona Célia segurou as mãos dela. Os médicos disseram que o tratamento está funcionando, que eu vou me curar. Tainá virou para Gustavo, que estava na porta do quarto. Você fez isso? Não foi só o dinheiro, ele disse suavemente. Quando você me deu o cheque de volta na segunda semana, dizendo que só aceitaria o necessário para os primeiros meses, eu percebi algo. Você não quer caridade, quer dignidade. Ele entrou no quarto. Então, eu paguei os tratamentos anonimamente, através do hospital, sem que você soubesse, porque eu devia isso a você, não como patrão, como alguém que você salvou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Tainá. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Gustavo se aproximou. Naquele restaurante, você me deu o balde de água mais importante da minha vida. Não foi humilhação, foi um despertar. Você me mostrou que eu era um monstro e me deu a chance de ser humano. Dona Célia olhou para os dois com um sorriso sabido. Vocês dois precisam conversar, com calma.
Eu vou fingir que preciso dormir. Ela se deitou e fechou os olhos dramaticamente. Tainá e Gustavo saíram para o corredor do hospital. A luz da tarde entrava pelas janelas, dourada e suave. Esses 3 meses, Gustavo começou, foram os melhores da minha vida. Não pelos negócios, não pelo dinheiro, mas porque pela primeira vez eu senti que estava vivendo de verdade. Gustavo, eu não estou pedindo nada, ele interrompeu. Eu só preciso que você saiba. Você não só salvou sua mãe, você me salvou também. E por isso, eu vou passar o resto da vida tentando ser digno daquele balde de água. Tainá sorriu através das lágrimas. Você não precisa ser digno de nada. Só precisa ser humano. Todos os dias, com todas as pessoas. Vou tentar, todo dia. Ele hesitou. E se eu falhar? Então eu jogo outro balde. Eles riram. Um riso genuíno, leve, livre. 6 meses depois, Gustavo inaugurou um programa social que oferecia capacitação profissional para jovens de comunidades carentes. E Tainá era a diretora. Não por pena, não por dívida, mas porque ela havia provado algo fundamental, que a verdadeira riqueza não está no dinheiro. Está no respeito que conquistamos, tratando os outros com dignidade. E foi assim que um balde de água fria salvou a alma de um homem que tinha tudo menos humanidade. E você? Faria o que Tainá fez? Já enfrentou alguém poderoso que te humilhou? Conta aqui nos comentários. E se você quer mais histórias reais de coragem e transformação, se inscreve no canal e ativa o sininho.